Central de Notícias TV, a TV feita por você. Olá, meus amigos. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui nos estúdios da Central de Notícias o Mário do Turismo. Vocês já devem ter acompanhado algumas entrevistas dele pelo Jornal da Manhã e também através do nosso canal Central de Notícias Oficial. A gente aproveita para pedir para você se inscrever logo aqui no nosso canal, dar logo o seu like para você receber as nossas notificações no canal Central de Notícias Oficial. Nós estamos recebendo também o engenheiro Bill San, conhecido como Bill San, né, que vai estar conversando conosco, os dois vão debater conosco aqui o turismo no estado do Maranhão, mais especialmente aproveitando a presença de um engenheiro civil para discutir a infraestrutura da área do turismo necessária para poder alavancar o turismo no nosso estado. Em primeiro lugar, Mário, obrigado, prazer recebê-lo. Bom dia, ouvintes da Central de Notícia e agora podcast. Humberto Fernandes, pela atenção e muito feliz em conversar sobre o turismo do Maranhão. Bom dia, Bill San. Bom dia, é um prazer estar aqui presente, né, esse convidado, e vamos contribuir para o crescimento do turismo na área da infraestrutura, que os nossos ouvintes, né, muitas vezes querem saber, né, e estamos aqui para isso. Ok, vamos começar com o Mário do Turismo, porque ele tem uma vivência nessa área, acompanha, e nós sabemos que o turismo é a grande mola do desenvolvimento, que movimenta a economia, que movimenta o país, e é uma espécie de economia verde, economia sustentável, né? Aquela que realmente gera emprego, gera renda e que dá resultados, porque quando as pessoas nos visitam, ela quer ver o que nós temos de belo, o que nós temos de diferente, e aqui elas acabam deixando um dinheirinho que acaba movimentando a economia. Só para fazer aqui essa premissa, esse preâmbulo. Mário, mas você tem colocado muito em pauta a discussão sobre a infraestrutura turística do estado do Maranhão, que seria necessário para poder alavancarmos melhor o turismo no nosso estado. Humberto, nós sabemos a importância de uma ponte. Uhum. Né? Então a gente começa falando sobre ponte, porque pontes interligam lugares, diminuem distância, aproximam pessoas, onde nós ultrapassamos rios, vales, obstáculos e ajudam na mobilidade do cidadão. Isso. Então, perfeito. A ideia da gente em relação a essa conversa é que o turismo também é infraestrutura. E as pontes podem ajudar muito o setor turístico de forma a diminuir as distâncias, facilitando tanto para quem mora naquelas cidades, quanto para o turista, que quando ele chega no local, ele quer chegar mais rápido. Ele vem lá do Rio de Janeiro, quando ele chega no avião aqui, ele quer chegar logo dos Lençóis Maranhenses, ou ele quer chegar logo na Praia da Litorânea. E aí são 400 quilômetros para percorrer de carro, com aquele desconforto que muitas vezes não podemos oferecer um transporte de qualidade e tal, nem tão rápido, as estradas não são das melhores, e tem essas dificuldades. Mas você pontuou já para a gente, em algumas conversas anteriores, a construção de uma ponte entre o município de São José de Ribamar e Icatu. Isso. Essa ponte seria de 8 quilômetros atravessando a Baía de São Marcos. Isso. E aí é onde entra a orientação aqui, as informações do nosso engenheiro, né, do Bill San. Bill San, é possível construir uma ponte? Em primeiro lugar, há condições de viabilidade para a construção de uma ponte de 8 quilômetros passando pela Baía de São Marcos? Já se sabe qual é a profundidade em todas as áreas nessa travessia e de como seria feito o trabalho de construção de uma ponte dessa dimensão, dessa extensão?
Olha, é possível sim, né? A engenharia hoje... Mais próximo de mim aqui para a gente perceber. A engenharia aqui, hoje ela está muito avançada, né? Para construir diversos tipos de ponte, certo? E existem estudos, né? Fáceis de fazer e claro, e outros mais complexos, mais profundos. Mas a princípio... Fácil de fazer nem tanto, né? Fácil de fazer entre aspas, né? Ou seja, há possibilidade sim, né? E essa ponte, ela é muito viável, tá? Com o decorrer do tempo, cada dia mais ela se tornará mais viável ainda, porque há o crescimento, né, dessas cidades. Quando a gente pensa, nós que somos leigos, que pensamos numa ponte, conhecemos as pontes mais comuns, é uma ponte que fica por cima de um rio, tem a parte que fica de um lado do rio, fica a outra parte com sustentação do lado dos dois extremos, e os pilares que vão dar sustentação a ela dentro do rio. Numa profundidade dessa do mar, como é que é o procedimento? É o mesmo que se faz numa ponte de um rio? Não, o procedimento é um pouco mais complexo, porque geralmente é mais profundo, né? Os pilares eles têm que ser bem fixos nos terrenos que são... Porque assim, esses terrenos são bem argilosos, são bem moles, né? Então a profundidade desses pilares, eles são um pouquinho mais complexos, né? Assim como, por exemplo, a última ponte foi feita próximo a isso, né? Não dá para fazer como Noé, abrir o Mar Vermelho, construir e depois deixar o mar voltar. Tem toda uma tecnologia para... Toda uma tecnologia, né, diferente de eu construir uma ponte em um rio comum, né, que é um pouco mais raso, né? Então a gente está falando de um braço do mar, né? Então nós temos um braço do mar que tem uma profundidade um pouco maior. Então é um pouco mais complexo mesmo. Daria para fazer uma estimativa assim, de qual seria o custo de uma ponte dessa de 8 quilômetros de extensão? Olha, é uma estimativa, vamos dizer assim, um pouco grosseira, mas poderia chegar em torno de R$1 bilhão. 1 bilhão? É. 1 bilhão de reais. Aí eu volto à pergunta para o Mário do Turismo. Onde e como conseguir R$1 bilhão para a construção dessa ponte, Mário? Nós temos o governo federal, temos recursos do governo estadual, temos recursos do governo municipal, que eu acredito que tudo pode ser trabalhado em parceria, e também pode buscar recursos no exterior. Temos hoje Banco Mundial, temos Banco Interamericano e vários bancos, com certeza, com interesse de investir e ter o seu retorno. O banco tem o recurso lá à disposição e o Estado, o município preparado, estruturado, com projetos viáveis, eles estão ali para investir e demonstrar. Seria uma espécie de concessão. Diz, olha, eu vou lá, construo a ponte, mas eu quero administrar essa ponte por 30 anos. Seria uma espécie de concessão, essa possibilidade. É uma possibilidade. E aí ele vai cobrar pedágio para as pessoas que quiserem aproveitar e arrecadar o dinheiro para poder cobrir os custos dele. Se for um investidor prática... privado, sim. Vai depender do investidor. Né? Depende do investidor. Então essa ponte de Ribamar para Icatu, ela liga, né, a região metropolitana de São Luís à região dos Lençóis. Né? A gente vai diminuir essa distância, onde a gente vai passando aqui pela ponte de Esteio dos Mosquitos. Você vai lá em Macabeira, vai lá em Rosário, até chegar em Morros. Então, a gente conseguindo fazer um projeto desse, você já vai ligar aqui em Ribamar, rapidamente já chega em Icatu, rapidamente já chega em Morros, e ali está mais próximo, 1h30 de estrada até chegar nos paraísos naturais mais visitados hoje do nosso estado. Incluindo Icatu, incluindo o que mais? Ali tem toda uma... Não seria somente os Lençóis Maranhenses, seria uma gama de possibilidades. Eu fiz aqui um mapa só para a gente entender melhor qual o benefício para o setor turístico em relação a esta ponte, Ribamar e Icatu. A gente aproveita a região metropolitana, né, que tem seus pontos turísticos, e aproxima a região da ilha, da região dos rios, dos grandes lençóis e dos pequenos lençóis. Aqui em São Luís, a gente tem São Luís, Ribamar, Passo e Raposa, né, que compõem a região metropolitana, e muitas vezes a gente só aproveita, o movimento é só em São Luís. Quando você faz essa ponte, você começa a ter um movimento para o outro lado da região, que é de Ribamar.
Quando você atravessa a ponte, você já está aqui em Icatu, Morros, Axixá e Presidente. Tem banhos belíssimos nessa região. E Presidente Juscelino. Eu fiz balneários. Coloquei alguns números aqui. Hoje a distância de São Luís, do ponto zero até Morros, é de 91 quilômetros. Aproximadamente 1 hora e 34 minutos. Com essa ponte? Vai diminuir para 30 quilômetros e ficar 40 minutos. Então há um ganho. Economiza muito tempo. Né? E se você levar em consideração, saindo da ilha e indo para a região dos Grandes Lençóis, que é Humberto de Campos, Primeira Cruz, Santa Maria do Maranhão e Barreirinhas, você vai diminuir de 250 km para 189 km. É um tempo... Hoje a gente gasta... Lembrando que o km que ele está dizendo aqui para os nossos... Quilômetros. Quilômetros. Diminuindo... Está só abreviando. Diminuindo o tempo de 3 horas e 40 minutos para 2 horas e 40. Diminui 1 hora de relógio. Então, fica mais perto o passeio. Complementando para a gente não deixar eles de fora. Da ilha para os pequenos lençóis e o delta, que é Paulino Neves, Tutóia, Araioses e Água Doce do Maranhão, de 317 quilômetros, cai para 257 quilômetros. Era 5 horas, agora se tornam 4 horas. Então, fica mais perto. E quando é mais perto, dá mais vontade de viajar, tanto para quem mora na cidade e facilita para o turista, porque desce no aeroporto, né, da região metropolitana. Uma outra ponte que você também defende é ali entre Anajatuba e o município de São João Batista. Aí seriam praticamente, em média, cerca de 14 quilômetros. Isso. E também ali é interligada pela Baía de São Marcos, o engenheiro aqui, o Belsan, pode Sim. dar essas informações melhor para a gente. É interligado. Lá... Depois nós queremos que a nossa produção até faça busque no Google, para a gente mostrar essa ilustração dessa Sim. distância, e aí cada um dos nossos das pessoas que estão nos acompanhando o nosso bate-papo aqui, o nosso podcast, poderiam fazer o seu julgamento, saber, entender melhor e saber se teria viabilidade ou não, e aí pode também deixar o comentário se o Mário está certo em defender isso, ou se o Mário está errado, e aí nós vamos repassar para o Mário, vamos passar para o Greg também as opiniões dos nossos, com certeza, dos ouvintes, para quem está acompanhando no rádio, mas especialmente para o pessoal que acompanha aqui no canal do YouTube, na Central de Notícias. Esse era um ponto, mas com uma característica bastante diferente, né? Ou ela é semelhante a essa da Baía de São Marcos, daqui de São José de Ribamar para Icatu? Não, ela tem uma característica um pouco diferente, porque o mar, no caso da Baía de São Marcos, era um pouco mais... ele é mais turbulento, né? É um pouco mais turbulento. E nós temos uma característica que são os navios, né? Nós temos uma rota de navios ali. Então nós não podemos esquecer que existe essa rota de navios. Nós não podemos interferir nisso. E não pode botar um sinal vermelho. Opa, tá na hora aqui, agora é a passagem de quem tá... Então, assim... a ponte fecha, suspende o navio. Não, a ponte não permite isso, né? No caso de uma escolha de construção de uma ponte, a gente não pode simplesmente, eu quero construir simplesmente aqui, vamos daqui para ali, né? Então tem que ter tem todo um estudo, um processo, né? De autorização, técnica bem estruturada nesse sentido, né? Para que não inviabilize outros setores, né? Então a gente quer melhorar os setores, não atrapalhar. As permissões ambientais também, então, assim, as autorizações. Existe as profundidades também são diferentes nesses pontos, né? Porque nós temos o Porto de Itaqui fica nessa região, e nós sabemos que o Porto de Itaqui é um dos mais profundos do mundo. Pois é. E, além disso, seria uma extensão um pouco maior. Essa daqui seria de 8 km, essa de 14 km, que ia aumentar aí nas proporções aqui grosseiras, como nós estamos falando, R$1,5 bilhão de reais, seria isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, para construir uma ponte aí. Poderia ficar mais cara por causa da profundidade, né? Ou seja, podendo passar de R$1,5 bilhão. Sim, né? Porque as bases que sustentam a ponte, né? E da obra de arte. Porque a ponte em si, ela é uma obra de arte. Ela pode ser uma obra de arte simples ou uma obra de arte complexa, né? Bem estruturada e
claro que serve também de ponto turístico. Pode ser tipo uma ponte, aquela plataforma onde os carros passam em cima ali, apenas com uma proteção, ou pode fazer uma obra de arte, transformar num monumento de visita. Sim, como existem... Aí depende do projeto. Como várias pontes existem que você pode fazer como ponto turístico de ter estacionamentos, né? Não somente uma ponte simples, né? Você pode fazer de acordo com o projeto que se for pedido. Mário do Turismo, Bacabeira Cajapió. Qual a importância dessa obra? Essas duas pontes sugeridas, elas foram pensadas em relação hoje à nossa dependência do ferry. Nós temos ali na outra região, que é Apicuaçu, Cururupu, Bacuri e cidades da região, tem praias, tem ilhas. E para ali também o turista quer conhecer. Hoje a gente já leva turistas para a região. E hoje, só dependendo do ferry, a distância é bem longa. Então, a gente sugeriu essa ponte de Anajatuba para São João Batista, ou de Bacabeira para Cajapió, que era para encurtar o caminho. Né? Hoje a gente tem que ir lá em Vitória do Mearim, passando por Viana, para chegar àquela região de Pinheiro. Então, essas pontes vão fazer com que a nossa região da Baixada Maranhense possa ser acessada com mais velocidade e possa movimentar de turistas que querem conhecer. Né? Então, essas pontes, a gente entende que, de uma certa forma, é um custo grande, mas é necessário. A gente sabe que ainda hoje, no nosso estado, a capital é acessada para muitos serviços. Banco, faculdade, e grandes abastecimentos. A gente sabe que muitas pessoas do interior vêm fazer suas grandes compras e levar para os seus mercados no interior. Então, assim, se você tem uma ponte, vai facilitar, né? Vai diminuir o custo. Quanto é que uma pessoa pega uma caminhonete, um caminhão, vem fazendo esse trecho longo para vir até o Mateus, né? Ou não tem Mateus lá na região de Pinheiro e outras regiões ali, os grandes, né? Os hipers, né? O atacadão, não tem. Então, ele vem buscar esse preço. Sobre que o Wilson Mateus já deu umas sobrevoadas, me parece que já tem tem pensado projetos novos para a região. Exatamente. Né? Mas eu acredito que ainda não tenha feito, até por isso. Uma região também, com um potencial muito grande, né? E a população também grandiosa, mas que precisa de mais investimentos. Né? Uma observação que eu escrevi aqui sobre a ponte de Ribamar para Icatu é que São Luís deixa de ser fim. Começa a ser um local de passagem. Quando o local é tipo um entroncamento ali, o movimento é muito maior. Né? Pois é. Ponte sobre o Rio Preguiças, na cidade de Barreirinhas. Qual a viabilidade e qual a importância dessa ponte lá? Ponte de Barreirinhas. É uma ponte bem menor do que essa que nós estamos falando até agora. Né? Essa ponte, ela é pensada no sentido de facilitar tanto para os moradores ali, que tem após o Rio Preguiças, tem várias pessoas que moram ali nas vilas, né? E para o turista não ficar tão dependente da balsa, né? O turista, quando ele está se movimentando nos paraísos naturais, eles têm um tempo. Então, esse tempo, com a forma que é utilizada hoje, atrasa muito. Eu tenho um avião para pegar aqui em São Luís, ele vai ter que sair de lá. Aí a Toyota fica do outro lado da balsa, aí tem que aguardar essa balsa, uma fila gigantesca. Então essa ponte vai melhorar esse acesso. O toyoteiro vai ser livre para ir e vir com mais velocidade, não vai ter mais essa questão do tempo. Tem que chegar muito cedo. Quem não vai gostar dessa ideia é o dono da balsa, né? Mas aí ele investe numa Toyota e vem trabalhar no turismo aqui. Isso. Você vai perder o voto do dono da balsa. Nós vamos então. Olha, a ponte sobre o Rio Preguiças é uma ponte mais simples, né? Sim, uma ponte mais simples, certo? Eu não peguei o projeto dela, né? Eu dei uma passada lá quando eu fui em Barreirinhas, né? Uma cidade belíssima, né? Apesar de ser pequena, mas bem aconchegante.
E ela está situada bem no centro, ali, bem próximo ao centro mesmo, a ponte, certo? E ela vai facilitar muito o acesso, né? Ao outro lado, a outra margem, né? Que mora o pessoal lá, que nem o Mário citou, tem muitas vilas, certo? E é uma ponte pequena, né? Em termos de distância, certo? E fácil de ser feita, tá? Então, assim, não tem nada mirabolante na ponte. Sim, né? sim. E o rio não é profundo. Então não tem nada de complexo. Nós tivemos já alguns casos aqui, por exemplo, a ex-prefeita Conceição Andrade, que prometeu fazer a ponte de São Luís ligando a Alcântara, né? E na época serviu de piada, né? Mas também seria possível, se é possível construir uma de São José, Ribamar e Catu, é praticamente viável uma ponte também para o município de Alcântara, né? Sim. Então, a ponte de Alcântara poderia ser feita? Poderia sim. Tá? Porque já existem, a tecnologia hoje da engenharia está muito avançada, tanto é que nós temos pontes de mais de 100 quilômetros. Dá para fazer até subterrâneo, se quiser, né? Existe por baixo do mar. A possibilidade, por exemplo, tem pontos, existe, como é que eles fizeram em certos projetos, né? De extensão que era muito grande, o que eles fizeram? Eles aterraram uma parte, né? Vamos supor que fosse um rio, né? Eles aterraram uma parte do rio e a outra parte fizeram subterrâneo, porque lá é um rio navegável, né? Na realidade foi um braço do mar. Então, assim, há a possibilidade de fazer de diversas formas que a engenharia possibilita. Tem uma ponte também que é prometida por longos e longos anos pelos governantes, que é sobre o Rio Bacanga. Essa travessia aqui, porque aqui o trânsito já estrangulou ali entre o Anel Viário, aquela área ali do próximo à Praça de São Pedro, né? Quem mais ali? Ceprama, região do Ceprama, a ligação com a região do Itaquibacanga, né? E aí se discute muito a construção de uma outra ponte. Qual seria a melhor viabilidade para a construção de uma ponte ali? Qual seria o melhor local para a construção? Existem vários projetos, né, de construção, de fazer uma outra ligação, né? Nós só temos essa ligação naquela região. Quem está ali na Vila Esperança, por exemplo, tem uma visão bonita, Alto da Esperança, né? Uma visão bonita aqui do Palácio dos Leões, da Península e tudo. Você vê que existe uma proximidade. Seria o ideal ali ou seria mais próximo ali do Papódromo, ligando a... A região melhor de se construir, que é a região mais próxima, é a região do Papódromo, né, que liga o Alto da Esperança. Né? Inclusive, eu já andei por aquela região, fui lá ver em loco, né, as possibilidades de ser construído. E a possibilidade é muito boa, certo? Não tem o porquê de não ser feito, né? Porque é o seguinte, nós só temos uma entrada e uma saída nessa região. Nós precisamos de uma segunda, tá? Não direcionada, porque aquela que está ali, ela já passa muito tráfego de caminhões e ônibus, certo? E está ficando meio que inviável. Então já foi feito vários intervenções para melhorar, né? A trafegabilidade ali melhorou bastante, mas está ficando insuficiente. Quanto mais se intervém, se fizer mais uma ponte ali, vai ficar ótimo para o pessoal. Pois é, para esgotar esse assunto, queria fazer alguma consideração, Mário, sobre esse assunto, sobre essa ponte? Que é uma sugestão dentro da cidade de São Luís, que é sobre o Rio Bacanga, que liga aqui o Ceprama ao Alto da Esperança, uma média de 500 metros. A gente sabe da grande demanda que hoje a ponte do Bacanga recebe. Quem vai para a UFMA, quem vai para o Porto e todos os bairros que estão ali nessa região. Então, ali 300 mil pessoas naquela região. Muita gente. Então, dependendo de uma ponte só. População muito grande. Então, não tem para onde ir. Todo dia vai ser engarrafamento na ida, todo dia vai ser engarrafamento na volta. E se você coloca essa ponte aqui, para não esquecer do turismo, bem ali ao outro lado, no Alto da Esperança, tem o Citamancão, né? Que tem o Estaleiro Escola, que faz os barcos. Seriam pontos de visitação turística que não são explorados por falta de acesso. Nossa história está bem aqui do outro lado, né? Então, assim, onde os pescadores utilizavam muito. Então, a gente quer fazer essa ponte, sugerir que os governantes façam essas pontes para que melhore a infraestrutura, para que o turismo se movimente mais e as pessoas possam ter sua renda, emprego e renda. Além dessas pontes grandiosas, desses aí, você tem também o projeto das 1000 pontes. Isso, esse projeto das 1000 pontes. Explique melhor, Mário, do turismo. Esse projeto das 1000 pontes, muitas conversas entre meu amigo
engenheiro Bilsan, e a gente falando desses outros projetos das pontes. Ele, Mário, por que a gente não sugere um projeto de 1.000 pontes? Mas, meu amigo, aí o custo vai ser infinito, né? O recurso, não, porque tem muitas cidades onde o acesso ainda é de barco. Entre povoados, entre assédio e povoado, tem aquelas pontes pequenas, então, de madeira, precárias. Que vão ajudar aquele morador. E assim, como a gente tem essa necessidade de pontes, eu até coloquei aqui a cidade de Cururupu, que a gente vai até o povoado de Maracujatiba, que fica de frente para o mar. Ali há uma necessidade de ter uma ponte, mas as pessoas moram ali, aí quando chega a chuva dificulta tudo, e se tiver uma ponte, vai facilitar, principalmente de concreto, né? A gente tá falando de pontes de concreto, porque tem as pontes de madeira. Tem de madeira, tem ponte de metal. Que dificultam, que quebram, né? Que a manutenção é mais difícil, né? E dependendo dos veículos que vão passar. Essas pontes pequenas também poderiam ter uma espécie de ponte pré-montada? Já existe? Sim, já existem as pontes pré-moldadas, né? Que são mais fáceis. Não sei, acho que vocês têm medo um pouquinho de mim, porque vocês ficam sempre lá atrás, distante do microfone. Não dá para chegar aqui mais perto. As pontes pré-moldadas, certo? Elas, dependendo do seu tamanho, isso depende de projetos, né? Existem projetos e projetos de acordo com o que você está pedindo. Mas as pontes mais simples, que são dessas regiões, que essa que a gente está citando, elas são feitas em loco, né? Bem fáceis de fazer, porque elas não têm grandes longarinas, ou seja, as distâncias a serem percorridas não é grande, é 10, 20, 30, 50 metros, são fáceis de se resolver. Nós estávamos conversando também aqui, antes de começar a gravar o programa, a respeito do Centro Histórico de São Luís, que quando o cidadão vem para São Luís, claro, que é o INCEL, nós temos uma cidade bela ilha, com vários pontos de visitação turística, alguns locais que você tem um pôr do sol belíssimo, um negócio impressionante, mas a questão da infraestrutura dentro da ilha é muito pequena, e aí é um questionamento nosso. Por que nós não recebemos ainda os grandes navios de cruzeiros? Por que os cruzeiros não aportam em São Luís? Nós teríamos hoje infraestrutura para receber, por exemplo, 2 cruzeiros, cada um com 3.000 pessoas, por exemplo, 6.000 pessoas por dia? A infraestrutura de São Luís ela ainda é pequena, certo? Mas a cada dia ela está crescendo mais. Precisaria de quantos ônibus para atender a 2 cruzeiros por dia, por exemplo? Vou colocar um cruzeiro com 6.700 tripulantes, né, turistas. Entre 130 a 135 ônibus double deck. Eu dei um passeio de uma semana com 2.000 e poucas pessoas. É gente pra burro no barco demais. só. Então, assim, para que a gente conseguisse atender essa demanda, você precisaria ter uma média de 200 guias na cidade prontos. Aí restaurantes a reboque, né, aguardando porque esse pessoal vem almoçar. Aí o nosso trânsito não suportaria. Aí é uma necessidade do planejamento de distribuição desses turistas na cidade. Qual seria a sua ideia? A gente tem, ao mesmo tempo, dentro da ilha, São Luís, Raposa, Passo e Ribamar. Então, esses turistas eles iriam visitar vários lugares ao mesmo tempo, com vários definição de passeios diferenciados em várias regiões de São Luís, da região metropolitana. Tudo vai acontecer de forma distribuída, né? Então, essa pergunta foi muito boa, que ontem a gente estava conversando com uma das guias referências aqui do nosso estado, a Zildenice, e ela fez essa pergunta: como é que a gente ia receber no centro histórico esse tanto de gente? Aí, fazer um planejamento e distribuir para todos os locais da cidade, e você não ia ter congestionamento nenhum e conseguir atender muito bem os turistas. Conversei com um representante de um investidor internacional até, acho que foi um dos que ligados também ao grupo do Luzeiros, aqui, implantou os Luzeiros aqui em São Luís, e ele me falava da ideia de um projeto que existe aí já, acho que mais de 20 anos existe esse projeto, que seria pegar o centro histórico de São Luís e construir debaixo, no subterrâneo, embaixo do centro histórico de São Luís, uma espécie de shopping, um shopping subterrâneo,
né? Seria escavar todo o centro histórico de São Luís, transformar ali num grande estacionamento, num grande shopping, com ar-condicionado, com escada rolantes, com elevador. O cidadão quer ir, tá lá embaixo no centro histórico de São Luís. Ah, eu quero ir no Palácio dos Leões. Ele pega um elevador, sai no Palácio dos Leões e diz que tem dinheiro para isso. O projeto podemos dizer, astronômico, um negócio mirabolante, mas diz que tem viabilidade, e o cidadão só queria, essa empresa que se propôs a fazer isso, só queria que desse a permissão dela explorar isso durante 30 anos. Humberto Fernandes. Não precisava gastar com dinheiro público. Achei a ideia bastante interessante. É uma ideia muito ousada, aí o ouvinte perguntaria, será que é possível? Gente, Dubai, os sheiks transformaram Dubai nesse fenômeno que é hoje. Então, é possível. Para a engenharia, sim, hoje os engenheiros têm mostrado que quase tudo é possível, né? Mas para abrir tem ali a rua do Egito, né? Por exemplo, transformaria a Rua do Egito num grande túnel. E tem um cidadão detalhe. Entrava por debaixo Tem um detalhe. Ontem eu conversando com a Azil Denise, que é uma guia que tem um grande movimento aqui no Centro Histórico e conhece muito da nossa história. Ela disse, Mário, a gente tem as galerias que estão prontas. É algo que já é utilizado na França, né? Você vê alguns filmes lá na França, sim. Acho que é filme de... Não, você vai nessas outras grandes capitais, tem e você vê eles utilizando o subterrâneo, os metrôs, os túneis, são verdadeiras cidades debaixo do chão. Hoje nós já temos essas galerias, só precisariam ser limpas, né? E colocar uma estrutura de segurança, de iluminação para receber o turista. A ideia do investidor seria que preservaria toda a estrutura histórica, todos os monumentos históricos, tudo que tem de antigo, né, que precisa ser preservado, preservaria, e ali dava uma movimentação econômica dentro debaixo do se a gente conseguir uma movimentação econômica, isso foi um dos projetos que a gente sugeriu na eleição passada junto com o Eduardo Braz. Todo o conjunto arquitetônico. Se a gente conseguisse pegar o centro histórico e transformar em mais área comercial, viriam mais empresários para cuidar do patrimônio, né? Porque como muitas áreas, muitos prédios são estaduais, né? São do Estado, e o Estado sempre fica dependendo de um recurso para poder reformar, entendeu? Então, se tivesse um dono, um empresário ali mantendo, né, trabalhando, ele seria obrigado a manter, porque ele não vai deixar a casa histórica cair em cima dele, dos clientes dele. Não podemos deixar de falar, quando falando do centro histórico, de arquitetura, de história, do Palácio dos Leões, que é a sede oficial do governo do estado do Maranhão. Há muita reclamação sobre a limitação de visitantes, né? E aí eu me questiono, por exemplo, chega um cruzeiro com 3.000 pessoas. Se abrir para visitar um Palácio dos Leões, que tem a parte de visitação, que é limitada, e tem a parte onde funciona todo o atendimento, né? A parte administrativa, onde administra o Estado, né? Onde se governa o Estado. Então, a parte de atendimento. Então, qual seria a ideia para poder administrar melhor essa questão da visitação? Entra um grupo no 7 Palácio horas, dos Leões? entra um grupo 8 horas, entra um grupo 9 horas. Você vai dividir por tempo de visitação. Aquele grupo vai entrar 7 horas, vai sair 7h30. Vai entrar 7 horas, vai sair 7h15. E você consegue... Com espaços delimitados. Não pode ir para a cozinha do governador. Não, só se for permitido. Só se for permitido. Tudo que for permitido poderá ser conhecido e ser visitado. Mário do Turismo, obrigado então pela sua participação aqui nessa estreia de podcast. Obrigado ao engenheiro Bilsan. Eu queria só finalizar falando de tudo que nós falamos, sim. Né, que foram das pontes. Hoje nós temos essas dificuldades porque nós só temos uma ponte, que é a de Estreito dos Mosquitos, né? Aquela que entra e a que sai. Né? Somente. Por ela, deu um trabalhão para construir uma segunda. Isso. E é curto lá. Hoje ela ainda já é uma ponte... Você veio me falar falar de ponte de 12 quilômetros? Hoje já é uma ponte um pouco velha, né? É a única saída da capital.
ela pode prejudicar o abastecimento do nosso estado em relação a combustíveis e a saída de grãos, né? Já aconteceram acidentes nas pontes, de uma certa forma, abalando um pouco da estrutura delas, por isso que a gente visualiza essa de Ribamar para Icatu. Congestionamento, e é a única ponte que liga ao continente, que a gente visualiza como problemáticas. E as soluções, vai diminuir a distância, a criação de uma nova ponte, você acaba criando uma nova região metropolitana, que a gente aproxima São Luís de Morros e toda a região vai estar junto, né? São Luís deixa de ser fim, melhora o movimento turístico e os moradores vão aproveitar, tanto de um lado quanto do outro, mais esse espaço e esse ambiente. Agradecer pela oportunidade, Humberto Fernandes, Central de Notícias, Bilsan, por ter nos acompanhado, ter nos ajudado. E vamos seguir em frente. Né? Agora, depois desse programa, não sei se você vai ficar sendo conhecido como Mário do Turismo ou Mário das Pontes. Os nossos internautas aí que estão visitando, agora estão acompanhando aqui o nosso programa, deixa o seu comentário aí embaixo para servir de debate. Com certeza. No próximo programa. Estamos à disposição. Qualquer coisa, podem entrar em contato no 98-8197-0464, que a gente vai tirar mais dúvidas, porque aqui foi só para instigar, né? Só um começo. Tem muito conhecimento envolvido num projeto como este. Obrigado a vocês e até o próximo programa.